Olá pessoal, aqui é Marcos Tanaka Riz no segundo episódio desse novo produto da ECD Training, a série Ciência no GAC, com oferecimento das pessoas que nos ajudam no site apoia.se/ecdambiental, patrocínio da Clean Environment Brasil e da Vessel Group e edição de Lilian Coriaço Riz. A ideia aqui é fazer episódios curtíssimos para apresentar um conceito científico que é usado no GAC para ajudar todo mundo a compreender como as coisas funcionam no nosso dia a dia. Neste segundo episódio vou falar com vocês sobre potencial hidráulico e carga hidráulica depois da vinheta. Vamos começar falando do potencial hidráulico. A água se movimenta somente quando há diferença de potencial hidráulico, mas o que é isso? Por definição, potencial hidráulico é a soma do potencial de posição com o potencial de pressão. A hidráulica clássica diria que temos também o potencial cinético, o potencial de movimento, mas como sabemos a velocidade da água subterrânea é muito baixa, de modo que esse último potencial é desprezível. Antes de esmiuçar a definição, vou falar para vocês sobre volume elementar representativo, VER, VER, vou chamar aqui de VER. Para tudo que falarmos aqui, vamos tomar um desses volumes que funcionaria, para simplificar a física envolvida, com uma única partícula. Obviamente não é uma única partícula, mas ele vai funcionar com uma única partícula. Esse conceito serve na hidráulica clássica e serve também na hidrogeologia. O volume elementar representativo é um volume de água que representa o que acontece em todo o sistema, dentro do domínio estabelecido, dentro das nossas condições de contorno. Então tudo que eu disser aqui é referente a esse volume elementar representativo, ou VER. Bom, potencial de posição diz respeito, claro, à posição do VER, a posição em relação ao referencial para o eixo vertical. No GAC, consideramos o nível do mar como esse referencial. Esse, então, é o potencial de posição. Já o potencial de pressão é a pressão a que o VER está submetido. E em relação a essa pressão, em geral, na hidráulica e na hidrogeologia, a gente desconsidera a pressão atmosférica, que está em tudo, está agindo sobre tudo e é praticamente igual. Então, para fins de potencial hidráulico, normalmente o potencial de pressão é a coluna de água em cima do volume elementar representativo, aquela coluna de água que está acima daquele volume elementar representativo que a gente quer medir. Então, para exemplificar, eu vou pegar aqui o super conhecido exemplo do copo de água. Imagine um copo de água sobre uma mesa. E esse copo tem 10 centímetros de altura e ele está cheio de água, cheinho. Vamos tomar como referencial, como zero da altitude, o tampo da mesa e considerar que a espessura do copo é desprezível. Imagine um volume elementar representativo no fundo do copo. Ele está na posição zero, ou seja, ele está no nível de referência, de modo que seu potencial de posição é zero. Se ele está no fundo do copo, toda a coluna de água do copo está sobre ele, de modo que o potencial de pressão nesse volume representativo é 10 centímetros de coluna de água. Agora imagine um volume elementar representativo no meio do copo. Ele está, portanto, 5 centímetros acima do referencial, então seu potencial de posição é 5 centímetros, e ele está também com 5 centímetros de coluna de água em cima dele, de modo que seu potencial de pressão também é 5 centímetros. Então seu potencial hidráulico total é de 10 centímetros, 5 mais 5. Por fim, nesse exemplo, imagine um VER na superfície do copo. Seu potencial de posição é 10 centímetros, porque ele está 10 centímetros acima do referencial. Mas seu potencial de pressão é zero, porque não tem água em cima dele. Então, seu potencial hidráulico total também é 10 centímetros. Então, em qualquer ponto do copo, qualquer VER terá o mesmo potencial hidráulico de 10 centímetros. Por isso, a água não se movimenta. Agora, se fizermos um furo no copo, o volume elementar representativo imediatamente ao lado do furo estará submetido não mais à pressão do copo, mas à pressão atmosférica, fora do copo, que consideramos zero, em todo o sistema aqui, como a gente falou. Então, se a gente fizesse furo no fundo do copo, com potencial de posição zero e potencial de pressão também zero, porque não tem coluna de água em cima, o potencial hidráulico total desse VER é zero, contra 10 centímetros de potencial hidráulico total no resto do copo. De modo que, nesse caso, há movimento da água porque há diferença de potencial hidráulico. Esse movimento vai do copo para fora do copo. E aí você pode perguntar como podemos medir o potencial hidráulico da água subterrânea. É mais ou menos do mesmo jeito, ou seja, temos que pegar o volume elementar representativo, somar o potencial de posição com o potencial de pressão. Então vamos dar aqui um exemplo de um posto de monitoramento e partir da premissa que ele está corretamente instalado, portanto está em uma única unidade estratigráfica previamente conhecida, e que a água só está entrando no poço por essa única unidade estratigráfica e que toda a unidade estratigráfica tem o mesmo potencial hidráulico naquele local, naquelas coordenadas x e y. Partindo dessa premissa, vamos imaginar que a cota do terreno esteja a 10 metros de altitude acima do nível do mar. Então, 10 metros de altitude acima do nível do mar é a cota do terreno onde a gente começa a perfurar o poço. Agora, vamos pensar que o poço tem 8 metros de profundidade. 8 metros de profundidade. A seção filtrante do poço, incluindo o pré-filtro,
seja bem pequena, digamos, seja 20 centímetros. Portanto, a água só entra no poço por esses 20 centímetros que estão na parte de baixo do poço. Dentro do poço, a água, nesse exemplo, sobe até, digamos, 2 metros de profundidade a partir da superfície. Então, a água dentro do poço está a 2 metros a partir da superfície. O NA dentro do poço é 2 metros. Qual é o potencial hidráulico aqui? Bom, primeiro vamos falar do VER nesse caso, né? O volume elementar representativo é a porção do aquífero, ou seja, a porção da formação geológica. A formação geológica é formada pelas partículas sólidas e pelos poros, e essa formação geológica está na zona saturada, portanto, todos esses espaços vazios, todos esses poros contêm água. Isso é muito importante, porque para as equações da hidráulica, como o potencial hidráulico, né, funcionarem, a água tem que estar contínua nos poros, senão a hidráulica não funciona, e a hidráulica clássica que eu estou falando aqui não funciona, tem muitas outras coisas envolvidas, e aí esse episódio não vale. Então eu estou falando de zona saturada. Então, a formação geológica que está em contato com a seção filtrante do poço, ou seja, no nosso exemplo, que está entre 7,80 e 8 metros, é o nosso volume elementar representativo. É sobre esse volume que nós estamos falando. É esse volume elementar representativo que está sendo medido. Vamos começar considerando um ponto a 8 metros de profundidade. Como o NA dentro do poço é de 2 metros, vocês concordam que existe 6 metros de coluna de água sobre esse ponto, de modo que o potencial de pressão é 6 metros. E como esse ponto está a 8 metros de profundidade e o nível de base está 2 metros abaixo dele, lembro que a cota do terreno onde o poço foi perfurado é de 10 metros. Ele está a 8 metros de profundidade, então a cota desse ponto é 2 metros acima do nível d'água, né? Então ele tem um potencial de posição de 2 metros. Então 6 metros de potencial de pressão mais 2 metros de potencial de posição é igual a 8 metros de potencial hidráulico total. Agora vamos pegar o ponto em 7,80 metros de profundidade. Há uma coluna de água de 5,80 acima dele, né? O nível d'água é 2, ele está a 7,80, então tem uma coluna de água de 5,80 acima dele. Então o potencial de pressão ali é 5,80 metros. Como o nível de base está a 10 metros de profundidade, né? Que a gente falou, né? O nível de base ali é o nível do mar. O potencial de posição desse ponto de 7,80 é 2,20 metros. Ele está a 2,20 metros acima do nível de base. Então 5,80 do potencial de pressão mais 2,20 do potencial de posição é 8 metros também, é o potencial hidráulico também. Então, em qualquer ponto desse volume elementar representativo, que, repito, é a porção do aquífero em contato com a seção filtrante, o potencial hidráulico é o mesmo. O potencial de pressão, que é a coluna de água acima do ponto, mais o potencial de posição, que é a cota do ponto em relação ao referencial, nível do mar aqui no caso. O potencial hidráulico, então, poderia ser calculado assim, a coluna de água do poço mais a cota do fundo do poço. E aí eu quero que vocês visualizem na cabeça de vocês. Se você estivesse olhando para um perfil, uma seção, né? Uma seção, você imagina a cota 0, nível do mar. Veja qual é a coluna de água que está acima desse nível do mar. Tá? Então tem um referencial ali. E qual é a coluna de água acima desse nível do mar? É justamente a cota do fundo do poço, né? A altura que começa o poço, né? De baixo para cima, é a cota desse fundo do poço, mais a coluna de água dentro do poço. Tá certo? Agora continue pensando nessa visão, nessa mesma visão aí que você está visualizando na sua cabeça. Agora veja nessa visão a cota da boca do poço lá em cima. Imagina que tivesse água até lá em cima. O potencial hidráulico seria maior do que o real que acabamos de ver, certo? Mas quanto esse potencial seria maior? Justamente ele seria maior a porção sem água dentro do poço, que é o nível de água dentro do poço, né? A porção sem água é o nível de água medido a partir da cota da boca do poço. Ou seja, o potencial hidráulico também pode ser medido da forma mais tradicional que fazemos no GAC, que é a cota da boca do tubo menos o nível de água a partir da boca do tubo. Cientificamente, fazer isso, né, essa conta aí de cota menos o nível de água, não tem significado, né, científico. Porém, o significado é que é o mesmíssimo valor que a soma da cota do fundo do poço com a coluna de água dentro do poço. Por isso, obtemos o potencial fazendo a cota menos o nível d'água, a que chamamos de carga hidráulica. E por que fazemos isso? Que é muito mais fácil. Porque imagina você medir a cota do fundo do poço, sendo que você nem sabe direito se o fundo do poço é realmente o fundo, tal. Então isso seria muito difícil. Fazer desse jeito, a cota da boca do poço menos o nível d'água é mais simples. É mais simples operacionalmente falando, tá? Mas o significado físico é esse. É a cota do fundo do poço mais a coluna de água acima desse fundo do poço, tá? Bom, o episódio poderia terminar aqui, o esclarecimento sobre o tema foi dado. Acredito que eu tenha conseguido explicar adequadamente. Mas, se me permite, eu vou avançar um pouquinho aqui. Primeiro, para que serve o potencial hidráulico? Isolado, né, tendo uma medida única, ele não serve para nada. É preciso saber se há diferença de potencial hidráulico. Então, se você tem um ponto na coordenada XY aqui,
medir o potencial hidráulico. Você precisa de outro ponto, em outra coordenada XY, para medir o potencial lá também e ver se há diferença. Portanto, se a água vai se mover de um ponto para o outro. Vamos considerar, para o nosso exemplo ser simples, apenas duas dimensões. Então, somente do ponto A para o ponto B. Temos o potencial hidráulico no ponto A. O que devemos fazer no ponto B? A resposta fácil seria instalar um poço. Correto, temos que instalar um poço, claro. Mas com quais características? E essa é a pergunta-chave. Um desavisado iria instalar outro poço com 8 metros de profundidade. Ou talvez ia descontar um eventual desnível do terreno para pegar o que ele acha que é a mesma porção do aquífero do ponto A. Acontece que não é assim que funciona por causa da geologia. Você precisa encontrar a mesma unidade do estratigráfica, porque só tem sentido saber o fluxo de água subterrânea se estivermos falando da mesma unidade do estratigráfica. Caso contrário, não adianta ter diferencial de potencial hidráulico. É como eu medir o potencial na minha caixa d'água e comparar com o potencial hidráulico da piscina do meu vizinho. E constatar que há diferença, portanto, a água vai fluir da minha caixa d'água para a piscina do vizinho. Obviamente, isso não vai acontecer, né? Só vai acontecer se os dois volumes elementares representativos estiverem conectados. Então, se a minha caixa d'água estiver conectada à piscina do vizinho. Senão, isso não vai acontecer. Mesmo tendo potencial diferente, não vai ter fluxo. Da mesma forma, o fluxo de água subterrânea só vai acontecer se os dois volumes elementares representativos nos dois pontos, A e B, estiverem conectados. E a forma mais fácil de ver se existe essa conexão é se eles estão na mesma unidade do estratigráfico. Então, eles precisam estar na mesma unidade do estratigráfico. Alguém pode perguntar, pode ser que haja fluxo entre unidades diferentes? Sim, pode ser, mas aí a coisa é mais complexa do que eu estou falando aqui. Precisamos de muito mais informações, muito mais instrumentação para ver se existe fluxo entre unidades, tá? Para o GAC, simplificando no nosso exemplo com 2 pontos, os 2 pontos precisam estar na mesma unidade do estratigráfico, senão os potenciais hidráulicos não podem ser comparados. Então, os poços, obrigatoriamente, precisam ser instalados na mesma unidade do estratigráfico. Como saber se eles estão na mesma unidade do estratigráfico? Tem várias formas de fazer. A que eu recomendo, é a mais simples e mais barata, é fazer uma excelente amostragem de solo antes de pensar em perfurar o poço. Não é nada extraordinário, é exatamente o que está previsto na norma 15495-1, tá? Bom, alguém pode perguntar também, com essa explicação, não importa o tamanho da seção filtrante, o potencial vai ser o mesmo em toda a seção filtrante, certo? Não é bem assim, né? Como sempre. Primeiro que uma seção filtrante longa aumenta a chance dessa seção filtrante pegar mais do que uma unidade do estratigráfico, o que acaba com a medida de potencial hidráulico, né? Que você está pegando duas coisas diferentes e misturando, né? Então não dá certo. Segundo, mesmo na mesma unidade do estratigráfico, pode haver diferentes potenciais hidráulicos diferentes por conta da possibilidade de haver linhas de fluxo diferentes. Parece complicado? Com certeza, né? Bom, vamos tentar aí explicar mais ou menos. Imagina aquele copo d'água do nosso exemplo inicial. Imagina que no furo feito no fundo do copo de 10 centímetros, a gente acopla um canudo e a gente inclina a outra ponta do canudo, de modo que essa outra ponta do canudo fica até uma altura de 5 centímetros a partir do fundo, tá? Então, tem um furo aqui no zero, você conecta um canudo e eleva esse canudo até 5 centímetros, tá? Bom, a água vai sair pelo canudo, né? Porque se o copo está cheio, tem 10 centímetros, e a ponta do canudo fica 5 centímetros, a água vai sair pelo canudo. No canudo, se você olhar somente o canudo, a água vai estar aparentemente subindo. Isso é uma coisa contraintuitiva, a água está subindo, né? Porque tem diferença de potencial. Esse canudo seria um tubo de fluxo ascendente, que ocorre porque estamos na proximidade de uma zona de baixa pressão, que é a saída do tubo. E como nós falamos, a saída do tubo, o potencial de pressão é igual a zero. Da mesma forma, nas proximidades de uma zona de baixa pressão hidrogeológica, geralmente um baixo topográfico, né, um rio, um lago, uma nascente, a água subterrânea tende a ir para essa zona de baixa pressão, formando tubos de fluxo, ainda que ela esteja em uma única unidade estratigráfica, embaixo desse rio, desse lago, dessa nascente. De modo que, para medir o potencial hidráulico, o ideal é que tenhamos a menor seção filtrante possível, para que a gente saia desses tubos de fluxo diferente andando pelo nosso poço, né, pelo nosso instrumento de medida. Tá? Então, o ideal é que tenhamos a menor seção filtrante possível. Bom, acho que é isso aí. A ideia é fazermos esses episódios com 10 minutos, acabou passando um pouco aqui. Espero que vocês tenham gostado, especialmente espero que ajude vocês no dia a dia. É isso, espero que tenham gostado dessa nossa ideia de trazer alguns conceitos científicos básicos aplicados ao GAC. Me contem, por favor, o que vocês acharam. O episódio está disponível no YouTube, Substack, Spotify, agregadores de podcast. É um oferecimento da ECD Training, dos apoiadores da nossa campanha do apoia.se/ECDambiental
e conta com o patrocínio da Clean e da Vessol. Um abraço e até o próximo episódio.